Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por mais este dia que Ele nos concede e também agradecido a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para o Abdias Oliveira, é de Teresina, em Piauí. Ana Maria é de Guarapari, no Espírito Santo. Ivonete Santos Silva é de Maringá, no Paraná. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Nilda Junco Fucuti é de Itariri, São Paulo. Regina Bagmacher é de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Queremos orar. Nosso Deus e Pai, nós aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por mais este dia, por mais este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Uma vez mais pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando com cada um daqueles que nos escrevem pedindo orações, todos aqueles que estão acompanhando conosco os estudos, todos têm lutas, problemas, dificuldades. Estejas com eles, Pai, abençoando-os e dando vitórias conforme a Tua vontade. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso primeiro estudo da série Fogo da Provação. E estamos estudando esta semana o Salmo 23 para que nós possamos entender como é que Deus cuida de cada um de nós, mesmo nos momentos que nós vivemos, momentos de dificuldades, de provação, de lutas, de tribulação, momentos de aflição, de desespero, de luta, de luto, enfim. Deus, Ele é um Deus presente, é o nosso pastor, é aquele que cuida de nós. E lembrando que a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, usa muito aqui a figura de cordeiros, de ovelhas. É porque a Bíblia ela foi escrita para os hebreus e eles, naquela ocasião, eles viviam de rebanhos que eles criavam, cuidavam, eles viviam da agricultura, é por isso que nós encontramos as referências, ilustrações, com plantações, com trigo, com uvas e, enfim, é para que o povo daquela ocasião pudesse entender o que Deus estava falando, porque era o que eles viviam no seu dia a dia. E hoje nós, então, adaptamos estas mensagens que Deus deu ao povo hebreu para nós, para a nossa atualidade. Por quê? Porque nós aceitamos a palavra de Deus que foi escrita para os judeus como nosso guia. A partir do momento em que Jesus veio a este mundo, que Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, voltou para os céus, Jesus ele fundou a sua igreja, a igreja cristã. E a igreja cristã ela foi fundada exatamente sobre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que foi escrita para os hebreus, para os judeus. E então nós cristãos usamos a Bíblia Sagrada como nosso livro guia. E aqui nós encontramos a palavra de Deus e inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus ela tem poder para transformar, ela tem poder para mudar a vida da pessoa. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está atuando através da palavra de Deus. E então o salmista Davi, ele escreveu este Salmo 23 porque ele era pastor de ovelhas e ele sabia os cuidados que a ovelha precisa. O verdadeiro pastor de ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas, ele enfrenta animais ferozes como Davi enfrentou o leão, o urso e os venceu, porque Deus estava com Davi, protegendo as suas ovelhas. Mas infelizmente hoje, nós que somos também considerados ovelhas do nosso pastor Jesus Cristo, muitos pastores de igrejas, eles não têm o cuidado necessário que deveria ter para com as suas ovelhas. Eles querem apenas extrair a lã e a gordura da ovelha e deixa a ovelha sofrer sozinha. O pastor não está ali no seu dia a dia, no seu lado, cuidando e amparando e fortalecendo a ovelha da sua igreja. E então nós precisamos entender
que somos cuidados por Deus a cada momento de nossa vida. Mesmo que todos nos abandonem, Deus ele estará conosco. Foi o que nós já vimos até aqui, que a ovelha ela foi levada para um vale da sombra da morte. Mas Jesus, o pastor, estava lá com elas, assim como está conosco neste vale, neste momento que nós estamos enfrentando em nossa vida. Um momento conturbado, um momento de provação, de tribulação, um momento que nós estamos sofrendo. Deus está ao nosso lado. Ele diz que nós não deveremos ter medo. Por quê? Porque o medo nos paralisa, nos impede de continuar caminhando por este vale. Por quê? Porque no final deste vale, o que foi que o pastor encontrou ali com a ovelha? Encontrou uma mesa preparada. A cabeça do pastor e da ovelha foi ungida com óleo, o cálice transbordou. A vitória estava ali. Mesmo diante dos adversários, diante dos inimigos que nós temos em nossa vida, Deus ele está conosco, ele vai nos honrar, ele vai nos colocar numa posição de destaque se nós continuarmos confiando nele. E dissemos ontem que o apóstolo Paulo ele diz que no que for possível deveremos viver em paz com todos, não procurar a justiça com as nossas próprias mãos contra aqueles que não gostam de nós. Nós deveremos orar por essas pessoas. Se elas tiverem fome, dar de comer, se tiver sede, dar de beber para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos odeiam, para aqueles que não gostam de nós. Esta deve ser a atitude do cristão. E então, no finalzinho do verso do capítulo 23 de Salmos, o salmista ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós já falamos essa semana, né, que no Salmo 23, o Senhor nos conduz por um caminho reto, um caminho perfeito. E às vezes nós não podemos ver o final, mas no final nós sabemos que está o nosso lar. Aqui está, olha, bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Interessante que no original, no hebraico, esta palavra que usaram aqui, me seguirão todos os dias da minha vida, a tradução correta seria: bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. Então, segundo a versão que nós temos aqui, me seguirão. Deus está nos seguindo. Ele está nos acompanhando. Deus ele está cuidando de cada um de nós. Mas o amor de Deus, a graça, a misericórdia nos persegue. Desde quando nós nascemos, Deus está em busca do ser humano. Desde quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, Deus foi atrás do ser humano, perseguindo o ser humano para salvá-lo. E assim aconteceu com todos os grandes homens que nós temos nas pessoas da Bíblia. Deus sempre em busca de salvar o pecador. Deus, ele está, o seu amor nos persegue. Irmãos, nós só seremos derrotados espiritualmente, só fracassaremos, nós só não seremos salvos se nós não nos rendermos a este amor, a esta graça, a esta misericórdia que nos persegue. Deus ele jamais nos condena. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. É isso que nós precisamos entender. Nós, seres humanos, condenamos. Qualquer atitude que nós vemos num nosso irmão, numa pessoa, num familiar, nós logo condenamos aquela pessoa, temos logo a decisão para a situação que aquela pessoa está vivendo. E isso é muito perigoso. Então a justiça ela vem de Deus, nós temos que esperar que Deus faça a justiça e não nós. Então, aqui em Efésios, o apóstolo Paulo, Efésios no capítulo 1 e no verso 4, o apóstolo Paulo escreveu: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, antes de criar o mundo, Deus já estava nos amando. Por quê? Porque ele sabia que iria criar o ser humano, mas que o ser humano ia falhar, ia pecar, mas que ele já nos amou antes de criar o mundo e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Também o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, no verso 10, 2 Pedro capítulo 1 e no verso 10, o apóstolo Pedro escreveu: por isso, irmãos, trabalhe ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Então, olha o conselho que a palavra de Deus nos dá. Trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos.
Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Fomos chamados, irmãos, fomos escolhidos para a salvação. Se há predestinação, como muitos creem, somos predestinados para a salvação e não para a perdição. Nós só iremos nos perder se nós rejeitarmos o grande amor de Deus para com cada um de nós. Em Hebreus, no capítulo 11, versos 13 a 15, nos diz também o apóstolo Paulo: todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala deste modo espera ter sua própria pátria. Se quiserem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Então todos os heróis da Bíblia morreram na fé. Eles não receberam a promessa, porque ainda vai se cumprir. Nós receberemos uma pátria, a pátria celestial. Neste mundo nós somos peregrinos e forasteiros, temos problemas, temos as dificuldades, temos as nossas lutas, mas nós temos que continuar confiantes em Deus, porque, como diz aqui o Salmos 23, verso 6, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que esta seja a certeza de nossa vida. Não duvide de que Deus já preparou uma cidade para cada um de nós. Não duvide de que Deus já nos garantiu a salvação através de Cristo Jesus. A salvação, ela não é pelos nossos esforços, não é por méritos nossos. Nós temos que obedecer a Deus, mas não é pelos méritos, é pela graça, é pela fé em Jesus, porque os méritos são de Jesus, porque Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Que nós possamos entender que Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele anda nos seguindo, nos perseguindo com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, para que possamos fazer parte daqueles que herdarão a vida eterna. É claro que existem momentos que nós vivemos em nossa vida que nos preocupamos, que temos muitas perguntas, mas nós temos que estar confiantes em Deus. Nós não temos resposta para todos os sofrimentos, para todos os problemas que nós enfrentamos. O que nós temos que ter é fé, é confiança. Assim como aqueles que viveram no passado, morreram na fé, na esperança e vão receber a recompensa quando Jesus voltar, assim também nós temos que nos manter firmes na esperança, na certeza de que Jesus, Ele virá e Ele vai nos dar a vitória para sempre e estaremos com Ele, como diz aqui o salmista. Nós estaremos para sempre na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco em todos os nossos momentos que estamos vivendo e que nós não percamos a esperança, que possamos continuar firmes, aguardando a bem-aventurada esperança e crendo que nós não deveremos nos surpreender com as provações de fogo ardente pelas quais estamos passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.